noite a todas e a todos. Com imenso prazer que as Jornadas de Antropologia John Monteiro 2018, os fazeres antropológicos em contexto de crise, em uma parceria com os idealizadores da proposta e doutorandos, né, do programa de pós-graduação em Antropologia Social, o Jonathan Sacramento, e no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, o Natanael Araújo. É com esse prazer que nós damos espaço à importante discussão sobre a saúde e condições de trabalho no fazer da antropologia. Antes de passar a palavra, eu gostaria de lembrar que amanhã nós temos um dia inteiro de ETs, minicursos, e à noite teremos a exposição de filmes etnográficos. Quinta-feira, o último dia do evento, teremos a mesa sobre o antropoceno de manhã. À tarde, a conferência de encerramento, que será feita em parceria com o Lágrima. E, à noite, uma confraternização no Vila Bar. Além disso, até o final do evento, está ocorrendo a exposição fotográfica no pavimento térreo da biblioteca do Instituto aqui. E só a título de informação, quem quiser receber ainda o kit, né, as pastas com caneta, crachá, pedir para o pessoal ali no canto da organização do evento. E também, para a sinalização, nós estamos com esse tecido de chita, tá? Para quem precisar encontrar a gente. No mais, a comissão organizadora se coloca à disposição para esclarecer dúvidas e receber a todas e todos da melhor maneira possível. Bom, obrigado, Georgia. Boa noite a todas e todos. Agradecer à comissão organizadora das jornadas por ter aceito a proposta, né? A professora Nachiele, também a coordenadora do PPGAS, por incentivar o Natanael e eu a propomos essa mesa aqui, né, o andamento dela, que é fruto de mais ou menos 1 ano de trabalho, né, pensando essas questões. Para hoje, a gente tem a presença aqui do professor Paulo Dalgala Rondo, que ele é professor titular do departamento da FCM, né, em psicopatologia. Ele é doutor em psiquiatria e doutor em antropologia pela Unicamp, colaborador aqui do PPGAS, e da professora Bárbara Castro, que é doutora em Ciências Sociais e professora do Departamento de Sociologia aqui da casa. Eles vão fazer as honras aqui dessa noite. Infelizmente, a Lígia, que era a nossa convidada, nossa colega, ela não pôde estar presente, né? Mas eu acho que o debate vai poder ser também produtivo aqui e proveitoso. Muito obrigado. Eu começo? Tá. Hein? Oi? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês... boa noite a todas e todos. Inicialmente, uma grande honra, um prazer enorme estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande aqui pelo IFISH, pela pós-graduação em Antropologia Social, pelos cursos de graduação, e eu me considero meio da casa, né? Eu sou também professor aqui, então é muito bacana estar vindo aqui nessa jornada. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei um pouquinho preocupado, o que eu poderia apresentar, né, sobre saúde mental, sofrimento do estudante de pós-graduação. Na verdade, assim, a gente tem muito pouco dado sobre o estudante de pós-graduação. A gente tem um pouco mais de dado e de estudo e de conhecimento acumulado sobre o estudante de graduação. E a gente acredita que algumas aproximações possam ser feitas. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que nós identificamos nos estudantes de graduação numa onda de 2 estudos em 2 momentos. E eu penso, eu acredito que esse mesmo tipo de impacto que ocorreu entre estudantes de graduação também tem ocorrido nos estudantes de pós-graduação. E vocês, no final, vão entender um pouquinho por quê. E a gente vai poder discutir também o que se pode depreender das informações. Então,
eu vou ficar aqui do lado, porque é mais fácil, né? Para mim é melhor, assim, eu vou lendo e falando com vocês. Eu vou falar então sobre sofrimento psíquico em estudantes universitários de pós-graduação. Próximo. Alguém passa para mim? Obrigado, viu? Então, eu vou falar para vocês de 2 estudos que foram feitos aqui na Unicamp. 2 grandes estudos. Um primeiro sobre os estudantes da Unicamp, de 2005, e um segundo que está sendo feito agora, em 2017 e 2018, que ainda não terminou de ser feito, né? O estudo de 2005, foram feitos questionários anônimos. Esses questionários foram sempre aplicados em sala de aula. Foi coberto um grupo grande de estudantes, foram 1.306 estudantes da Unicamp, né? 1.144 em Campinas, 162 em Limeira, os 2 campos, de Limeira e de Campinas, né? Com predomínio de garotas em 56% e de garotos 44%, né? E de 13 cursos. A gente cobriu praticamente todas as áreas da Unicamp nesse estudo 2005, áreas de ciências exatas, ciências da saúde, a área da saúde, né? Medicina, enfermagem, a área de ciências humanas, a área de artes, né? A área das ciências, outras ciências como biologia, etc., né? Foram alunos diurno, do período diurno e noturno, dos campi de Campinas e Limeira, e uma distribuição das áreas estudadas foi igual às áreas existentes na Unicamp. Então, não é uma amostra como se faz em estudos demográficos, estudos epidemiológicos, a amostra mais representativa do universo global de estudantes seria uma amostra aleatória, né, sorteada às classes. Isso, do ponto de vista logístico, não era possível, mas uma amostra proporcionada, ou seja, os estudantes, os 1.300 estudantes estudados na pesquisa, eles correspondem ao universo global de estudantes de graduação da Unicamp, né? Foi um mestrado que eu orientei, da Marli Coelho Carvalho Neves, e em 2005 ela fez a pesquisa e defendeu em 2006. O próximo. Nós estudamos, assim, são questionários que duram 1 hora mais ou menos para o estudante responder. Ele responde individualmente, né? É um questionário relativamente detalhado, né? E muito pessoal, muito íntimo, com perguntas bastante íntimas que não dá para reconhecer o aluno, não é possível não ser anônimo. A gente faz perguntas sobre, por exemplo, o uso de substâncias, se usa, quanto usa, bebidas alcoólicas, cocaína, maconha, etc., seu comportamento, sua vida sexual, sua intimidade, isso. Ninguém vai falar disso se não for protegido por um certo sigilo e por um anonimato. Por isso que a gente optou por não identificar ninguém. Nenhum aluno é identificado, é absolutamente anônimo a pesquisa. Foi assim em 2005 e está sendo assim em 2017 e 2018. E nós estudamos uma gama grande de dimensões da vida do estudante, né? O perfil sociodemográfico, cultural, socioeconômico, as questões de perfil da vida estudantil, como é que é a vida no campus, como se sente, né? As relações que estabelece com outros estudantes no campus, com os professores, a qualidade de vida, tem um questionário específico sobre qualidade de vida em várias dimensões, sobre a religião e a religiosidade, investigado a identidade em várias dimensões, étnica, identidade religiosa, a sexualidade também são perguntas bastante detalhadas e íntimas, né? Experiência de discriminação, se sentiu, foi discriminado por vários motivos, pela cor da pele, pela aparência, em relação à orientação sexual, etc., né? Posições políticas, etc. Então, a questão da discriminação, saúde física e saúde mental também é bem investigado, uso de álcool e outras substâncias,
O que eu marquei em amarelo aqui é o que a gente pesquisou nas duas coortes, assim, nos dois momentos, em 2005 e em 2017, 2018. Em branco, só foi investigado agora, está sendo investigado agora. Por exemplo, prática, atividade física e imagem corporal, a gente não investigou, infelizmente, em 2005. Valores e visão de mundo, valores políticos, valores em relação a costumes, em relação, por exemplo, em relação à pena de morte, em relação ao aborto, em relação à descriminalização das substâncias, da maconha, etc., da cocaína. Isso é bem pesquisado, né? Visão de mundo, que a gente coloca como item de valores e visão de mundo. Como se situa no perfil político em relação a posições da extrema esquerda, da extrema direita. Então é interessante ver essa distribuição nos vários cursos, nos vários campi, né? Perfil de sono, problemas com sono, que é uma questão comum entre os estudantes, né? Dormir mal, dormir pouco. Não tinha em 2005 a questão do uso intenso e da dependência da internet, dessa relação tão cotidiana, tão forte com a internet. A gente está pesquisando isso agora. Comportamentos de autolesão, que se tornou uma coisa frequente entre adolescentes e jovens, de se cortar, e uso de substâncias para estudar também, que era menos em 2005, hoje cresceu muito. O uso de Ritalina para fazer prova, o uso de Rivotril para fazer aula de música, de violino, umas coisas que você não imagina, né? E uso de analgésico entre atletas da educação física, entre alunos da dança, para poder fazer a aula, você toma analgésico para não sentir dor. O negócio, essas coisas novas a gente foi descobrindo ao longo do estudo também, apareceu, né? E comportamentos suicidas, eu vou focar um pouco sobre isso. Comportamentos suicidas que incluem pensamentos sobre suicídio, pensar seriamente em tirar a própria vida, planos suicidas, como eu vou fazer, e tentativas, pessoas que já tentaram e tal. Em 2005, nós só estudamos pensamento suicida. Você, alguma vez na vida, já pensou seriamente em se matar? Foi essa pergunta de 2005, nós repetimos essa pergunta em 2017 e 2018, só que em 2017 e 2018 nós expandimos isso, perguntamos sobre planos suicidas, sobre tentativas de suicídio na vida, gravidade dessas tentativas, se foi levado ao hospital, se foi internado e tal, mas isso não perguntamos em 2005, então dá para comparar só a pensamento suicida. Próximo. Então, rapidamente, em 2005, nós tínhamos alguns dados: 24% de uso de risco de álcool, né? E 27% de outras substâncias. O uso de risco é usar bebida alcoólica, se embriagar e sair dirigindo. Ou se embriagar, ficar muito embriagado e transar com alguém que eu não conheço, né? São comportamentos de risco associados, no caso, ao álcool, né? 58% das pessoas referiram ter algum problema de sofrimento ou sintoma psicopatológico num outro inventário. Então, teve bastante problema nesse sentido. O gênero feminino foi o que mais apresentou sofrimento mental subjetivo, e os rapazes foram os que mais apresentaram uso de risco de álcool e de outras substâncias, e mais comportamentos de risco, como beber e usar drogas e dirigir, beber, usar drogas e ter relação com parceiro desconhecido, né? Parceiro desconhecido. Pensamentos suicidas, responderam a pergunta dos 1.288 alunas e alunos. A pergunta especificamente era assim: alguma vez na sua vida você pensou seriamente em pôr fim à sua própria vida? Em 2005, 14,2% responderam que sim. Tá? Guardem essa percentagem. 14% responderam que sim. Próximo. Agora, a pesquisa atual que nós estamos fazendo está em andamento. Começou no final de 2015 e tal. Nós começamos realmente fazendo em sala de aula no início de 2017. Nós vamos chegar no final, vai acabar esse semestre, estamos em quase 6.500 e vamos parar mais ou menos por aí. 6.500 questionários aplicados, respondidos, né? A gente vai terminar a aplicação agora em 2018, nesse semestre, e terminar também a digitação. Nós temos um grupo de alunos com bolsa trabalho
bem dedicado, um pessoal super legal, que está envolvido, não sei se tem alguém aqui do grupo, mas que é uma equipe muito legal, que está fazendo, muitos estão fazendo trabalhos de iniciação científica com essa pesquisa, né? E já foram digitados 4.224 questionários. A gente acha que até o final do ano a gente consegue digitar tudo isso. Você está digitando numa planilha Excel, é um trabalho super laboroso, né? Delicado, sujeito a erros. Então, o que eu vou apresentar vem de um banco de dados que ainda não está em processo de verificação de erros, dificuldades. Pode ser que haja erros no que eu vou apresentar para vocês. É uma primeira exploração, né? Isso vai ser mais analisado, mais bem analisado a partir do ano que vem. Eu trago dados preliminares, né? Também essa avaliação foi em período diurno e noturno, nos campos de Campinas, Limeira, e agora incluiu também Piracicaba Odontologia, que não tinha sido incluída em 2005. O grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa aberto desde o início. Se alguém tiver interesse em entrar para o grupo e pesquisar nesse banco com a gente, é super bem-vindo, né? Bem-vinda, é bem-vindo, é um grupo aberto mesmo. Nós temos professores, profissionais, alunos de graduação, residentes, alunos de pós-graduação da área de saúde, aqui do IFISH, o professor Omar, aqui da antropologia, é do grupo, desde o começo, o Ronaldo, da antropologia, também é do grupo, das artes, né, o Esdras, do violino, da química, bom, de várias áreas você tem, e esse trabalho hoje é coordenado pelo professor Hamilton dos Santos Júnior e por mim, eu sou vice-coordenador da pesquisa. Próximo. Falar rapidamente do suicídio, né? Só porque eu estou usando aqui o suicídio como um marcador de sofrimento, né, em relação à nossa mesa de agora, de hoje à noite. O suicídio no mundo é a segunda causa de morte, depois de acidentes automobilísticos, na população jovem, de 15 a 29 anos. Tá? Então, suicídio é uma causa importante de morte, mas na população jovem ela é super importante. Tá? As causas violentas são as mais importantes. No Brasil, altíssima taxa de homicídio, e suicídio é importante também, e no mundo é a segunda causa de morte, né? Além de prever o risco de suicídio completo, ter pensamentos suicidas já foi identificado que é um bom indicador, é um indicador confiável de sofrimento mental e estresses graves. Então ele funciona como um marcador de sofrimento subjetivo e de estresse psicossocial. Próximo, né? Nas pesquisas internacionais, o que tem sido associado à ideação, pensamentos suicidas e comportamentos suicidas quem são os estudantes que mais respondem positivamente a essa pergunta, se tem pensamento, já teve pensamentos suicidas durante a vida. São os estudantes que vivem sós, os estudantes que têm mais dificuldades em fazer amigos, os estudantes com pior rendimento estudantil, que têm mais insatisfação com o curso que está fazendo, mais as estudantes do gênero feminino, mais estudantes que têm sintomas depressivos, ansiosos e sintomas obsessivo-compulsivos, os estudantes que têm mais dificuldades socioeconômicas, que relatam mais desesperança, aqueles que têm maior consumo de bebidas alcoólicas, os estudantes que têm orientação sexual minoritária, a população LGBT, estudantes que sofrem com conflitos étnicos e religiosos, que se sentem discriminados. Por exemplo, na Índia tem estudos com os estudantes universitários da Índia, que é uma questão em relação à casta. Aqueles estudantes da casta dos intocáveis se sentem discriminados, tem todo um processo de discriminação em relação à casta, e e também tem sofrimento em relação a conflitos religiosos. Isso é uma coisa muito do estudante universitário da Índia, nos estudos internacionais. Então, cada contexto, obviamente, vai mudar isso, né? Aqueles estudantes que têm mais comportamento suicida na família e em amigos. Eu estou acabando já. Próximo. Então, como é que é a ideias suicidas em estudantes universitários no mundo, né? Então, a prevalência de ideias suicidas na vida em estudantes universitários é muito heterogênea entre os estudos. Variam de 8% a 53%. É muito variável, você não tem um padrão, né? Agora, tem um estudo de meta-análise, que é esse estudo que saiu ano passado, nessa revista Psychological Medicine,
que avalia a prevalência de pensamentos suicidas e comportamentos entre estudantes universitários, uma meta-análise, né? Eles estudaram, reveram estudos de 36 universidades de vários países, 16 universidades norte-americanas, 12 asiáticas, 6 europeias, 2 africanas, e num total de 664.662 estudantes, mais de 500 mil de estudantes, né? Eles encontraram uma prevalência na vida de pensamentos suicidas de 22,3%. Lembrem da nossa prevalência em 2005 de 14,2%, era baixa. Então, de modo geral, isso corresponde às taxas de suicídio no Brasil. O Brasil é um país, na geografia mundial do suicídio, tem baixas taxas de suicídio, comparado, por exemplo, com os países de mais altas taxas de suicídio, que são os países do leste europeu, sobretudo Estônia, Letônia e Lituânia, e a Hungria. São os países das taxas que vão assim, 35, 40 por 100 mil por ano. É uma taxa altíssima. As taxas no Brasil são relativamente baixas. Na América Latina são baixas, as taxas altas na América Latina é Uruguai e Cuba. O Brasil é relativamente baixo. Obviamente, você tem subnotificação, a gente sabe disso, no mundo inteiro também, né? Próximo. Então, para comparar, vamos saltar essa aqui, é sobre suicídio. Na verdade, a ideia é de que o estudante universitário, ele se suicida 2 vezes mais do que a população geral. Tem um estudo muito bem feito nos registros nacionais da Suécia, com uma população de mais de 5 milhões de pessoas cobertas, e eles verificaram todas as mortes no período de 93 a 2011 e viram que estudante universitário tem risco grande de morrer por suicídio, né? Próximo. E agora os dados nossos de 2017 não é esse aqui, é o próximo, para terminar. Os dados preliminares nossos. Em 2017, 18, ter pensamentos suicidas. Então, a mesma pergunta de 2005. Alguma vez na sua vida você pensou seriamente em pôr fim à sua própria vida? Então, lembrem, em 2005 foi 14%, agora está 27,3%, quase que dobrou, né? E no mundo, vocês lembram que nós achamos 22%. Então, nós éramos, o Unicamp era uma taxa baixa de suicídio em relação aos níveis internacionais. Hoje dobrou e passou muito à frente da média. Então, nós somos uma taxa alta de ideação suicida. Se a gente considerar que ideação suicida é um marcador de sofrimento subjetivo, isso é um indicador. Obviamente são dados preliminares. A partir do ano que vem a gente vai poder estudar melhor isso e com que isso se relaciona, né? Mas é um indicador de que tem aumentado significativamente o sofrimento psíquico dos jovens que estão na universidade. Então, esse é um dado bastante preocupante. Há essa sensação subjetiva de que tem aumentado, por exemplo, o suicídio entre os universitários, né? Então, no pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas, a gente percebe que chegam mais estudantes com tentativa de suicídio. A gente percebe, mas como é um dado muito não estudado, não quantificável, né? Sei lá, eles devem estar procurando mais, sentem mais fácil o acesso, muitos estudantes da área de saúde, inclusive. Será que é isso e tal? Agora, esse dado é um dado um pouco mais forte, assim, que eu acho que, para a gente pensar, eu trouxe ele por causa disso, para a gente pensar. Eu acho que é próximo, acho que acabou. Próximo, é isso. Tá bom? Então, estou jogando uma coisa para vocês e para nós, para a gente pensar e discutir um pouco. Há fortes indícios que a questão do sofrimento mental, subjetivo, está aumentando. O que isso significa é ponto para a gente pensar, refletir e discutir. Eu tenho um montão de hipóteses, mas são hipóteses. A gente discute. Obrigada, Paulo, pela exposição. Acho que deixa a gente pensando em muita coisa, né? Nós docentes temos conversado muito sobre isso nos bastidores, né? A partir das nossas experiências de interação com os estudantes e com os colegas também. E acho que a gente vai ter muito para conversar aqui nessa mesa.
Mas queria começar agradecendo tanto a coordenação das jornadas, quanto mais especialmente Jotinha, pode chamar assim, né? E Natanael pelo convite. Agradeço bastante. E para dizer que, enfim, sou a Bárbara, sou aqui do Departamento de Sociologia. Minha área de especialidade acadêmica, né, a área de estudos do trabalho, estudos de gênero. Eu não faço pesquisa sobre esse tema, diferentemente do Paulo, né, que tem olhado para a questão do adoecimento da saúde mental entre os estudantes, mas o que eu fiz foi buscar, a partir de pesquisas que eu conheço, no que eu estou chamando de categoria largada agora de trabalho acadêmico, as mudanças que aconteceram nos últimos anos, né, nas formas de organização do nosso trabalho, e que poderiam ser uma das pistas, imagino que seja uma das hipóteses de trabalho, né, da equipe do Paulo, para a gente pensar um pouco nesse recrudescimento, né, no número de adoecimentos mentais. Desses indícios de adoecimento, né? Então, eu queria dizer que, primeiramente, a gente acho que tem um momento em que a gente começa a falar sobre isso mais abertamente, né? Imagino, tem uma marcação um pouco temporal, que isso foi um pouquinho no final de meados do ano passado até o final do ano, começaram a sair uma série de reportagens, inclusive em jornais de grande circulação, relatando os casos de suicídio que aconteceram dentro dos espaços acadêmicos, dentro de laboratórios, e que levou à produção de uma reportagem da Folha de São Paulo, não sei se vocês têm essa lembrança, esse registro, ali em outubro de 2017, falando, depois de uma matéria que a Folha publicou, eles receberam uma série de relatos, foram 272 relatos, né, de pós-graduandos das universidades públicas e privadas do país inteiro, contando um pouco sobre a rotina de sofrimentos que eles tinham, né, no espaço de estudo e de trabalho deles. Os depoimentos foram reorganizados por essa reportagem, e eles foram reorganizados em torno de 3 principais temas, né, que é a relação de orientação, o ambiente de estudos e o valor das bolsas. Pelo menos foi isso que o repórter destacou a partir desses 272 relatos. Nesses mesmos relatos, o que me chamou a atenção, fui revisitar para preparar a fala, eles davam conta de sintomas de crise do pânico, de crise de ansiedade, né, a despeito de não estar descrevendo, dizendo diretamente que estavam passando por isso. E as explicações que os estudantes mobilizavam nesses depoimentos da reportagem tratavam de rotinas de excesso de trabalho, de ausência de descanso, de cobranças excessivas e denúncias de assédio sexual e assédio moral que pioravam conforme os ambientes, né? E aí a gente sabe, quando o professor falou da área de saúde, eu fiquei pensando muito na questão dessa divisão do trabalho, né? O quanto que muitas vezes os trabalhos que são realizados dentro dos laboratórios, né, que tem outro ritmo e outra expectativa de participação ativa, né, no cotidiano ali dos resultados, o quanto a gente ouve mais relatos também de assédio moral dentro desses ambientes, para a gente pensar também um pouco. Esses elementos que os estudantes destacaram nesses relatos, eles me chamaram bastante atenção, porque, no fim das contas, eles são muito equivalentes aos relatos de sofrimento e adoecimento de outros trabalhadores e trabalhadoras, né? A relação, e aí estou traduzindo para esses outros relatos, né, que é a relação abusiva com relação a um superior ou uma superiora hierárquico e com colegas, más condições de trabalho que estão relacionadas à baixa remuneração, à intensificação e extensificação de jornadas de trabalho, né, quer dizer, produzir mais naquela mesma unidade do tempo e alargar a quantidade de tempo que se trabalha, né, traduzir isso para jornadas exaustivas de 12, 14, 16 horas, né, virar finais de semana, feriados, não ter férias, né, e naturalizar um pouco essas rotinas. E a terceira coisa é o borramento das fronteiras entre vida pessoal e trabalho, né, que é consequência, no fim das contas, dessa desorganização dessa jornada, né, da intensificação e da extensificação. Dentro da sociologia do trabalho, a gente trata de um fenômeno que a gente nomeia, que todo mundo deve conhecer aqui, é o fenômeno da precariedade do trabalho e da precarização do trabalho, né? E a gente precisa fazer a marcação dessa distinção para pensar, né, o que tem em si, qual os tipos de trabalho, né, que foram socialmente construídos para ter em si
uma natureza precária, né, que tem mais condições, que tem risco envolvido, que tem uma remuneração baixa e assim por diante, e aquele que, tendo ou não essa natureza mais precária, tem se degradado historicamente, né? Daí o nome precarização para a gente pensar nesse processo de degradação das condições desse trabalho, né? Mostrando como isso é um processo histórico que envolve mais do que a organização da atividade em si mesma, né? Se a gente quando a gente trata mais amplamente de precarização dentro da sociologia do trabalho, a gente pensa numa chave mais alargada de institucionalização da instabilidade, pelo menos essa categoria que a gente tem trabalhado para pensar o que são relações precárias de trabalho, né, que é marcada, no fim das contas, pelo crescimento de trabalhos eventuais, de trabalhos intermitentes e pelo questionamento, muitas vezes, do reconhecimento social desse trabalho que é realizado, né? Outra questão que causa bastante sofrimento e que acho que tem a ver também com a nossa discussão de hoje, no final das contas, né? Mais recentemente, no entanto, a gente tem se voltado para pensar a precarização, ou o processo de precarização, tem uma série de pessoas trabalhando com isso, como ela acontece nos trabalhos que são considerados mais estáveis, né, que são considerados não, que têm condições mais estáveis, né, trabalhos com carteira de trabalho assinada, né, no setor público, assim por diante, e que são melhores remunerados ou socialmente reconhecidos. A Danielle Lignard, por exemplo, que é uma pesquisadora francesa, uma socióloga francesa, ela tem pensado nessa ideia de precarização entre os chamados estáveis e tem pensado ela a partir da chave que ela chama de precariedade subjetiva, né? O que ela quer dizer com essa ideia de precariedade subjetiva, né? Tem o que ela chama de precariedade objetiva, que é aquela que a gente consegue medir como intensificação e extensificação de jornadas, né? São coisas que a gente consegue perceber mais objetivamente. E o que ela está chamando de precarização subjetiva no fim das contas, trabalhos que passam a lidar e a se confrontar com exigências cada vez maiores no contexto de trabalho e com uma preocupação que é permanente de estar em condições de atender a essas exigências cada vez maiores, né? Então, inserindo também uma autocobrança como uma das qualidades ou um dos elementos que temos que ter como bons trabalhadores e boas trabalhadoras para atender a esse novo conjunto de exigências. O que eu queria chamar a atenção aqui, acho que tem isso que linkei com a mesa de hoje, com o tema de hoje, é quem está iniciando em uma carreira, né, que é o caso dos estudantes de pós-graduação, né, muitas vezes perde essa perspectiva histórica de processo de mudança, né, e com isso a gente naturaliza muito as práticas de trabalho, né, ou as expectativas que são produzidas do trabalho acadêmico, né, o que a gente tem que fazer enquanto acadêmicos. E esse processo, obviamente, de naturalização, né, quer dizer, como a gente não sabe como era antes, a gente acha que sempre foi assim, não tem outro jeito de fazer, cria um impacto, né, tem consequências na subjetividade de cada um de nós que está vivenciando esses processos. Eu observei um pouco disso na pesquisa que eu fiz no meu doutorado, que foi entre profissionais marcados como qualificados, que são profissionais da tecnologia da informação. E eu queria transferir um pouco para a gente pensar, não queria falar, eu poderia dar aqui inúmeros depoimentos e relatos pessoais da minha experiência como pós-graduanda recente, né, mas também da minha experiência como docente recente, que tem acompanhado no processo de orientação bastante sofrimento, mas também ouvido relatos de colegas, né, que trazem esses relatos de bastante sofrimento desses bastidores. Mas o que eu quero propor hoje é deslocar esse lugar da conversa para pensar um lugar da configuração social que organiza, ou que ajuda a organizar minimamente, esse adoecimento em larga escala dos acadêmicos. E aí eu estou falando de acadêmicos em geral, porque o que a gente percebe também é a quantidade de professores e professoras que têm adoecido, né? Pelo menos subjetivamente, né, a gente tem percebido isso. Enfim, e aí o que eu queria propor é que a gente olhe um pouco a partir de uma mudança que aconteceu mais recentemente nas formas de se pensar e de se fazer esse trabalho acadêmico, né, que vem tomando forma nas últimas décadas e com mais força no final da década de 90.
né? E aí eu vou pedir licença à professora Aparecida Nery de Souza, que não está aqui entre a gente, a professora da Faculdade de Educação, e fazer uma propaganda para ela, na verdade. Ela acabou de publicar um artigo super interessante que se chama Trabalhar na Universidade Pública no Brasil, lugar de trabalho, qual trabalho? Ponto de interrogação. Está na última edição da revista da ABET, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, e é uma primeira sistematização de uma pesquisa que ela tem feito com docentes das universidades paulistas, né, estaduais paulistas. Então, pensando um pouco nesse processo de transformação da organização desse trabalho e quais são as consequências para a subjetividade desses docentes dessas universidades. Então, tomo de empréstimo uma série de coisas que ela relata nesse artigo. Só para dizer que, no fim das contas, né, a gente tem um aparato institucional da nossa vida acadêmica que foi criado ali na década de 50, com a criação do CNPq, da CAPES e da FINEP, mas foi só a partir de 76 que a CAPES implementou um sistema de avaliação dos programas de pós-graduação, o famoso DataCaps, que aterroriza, né, Nash, nossos finais de ano. Mas foi, na verdade, no final de 96, na passagem de 96 e 97, que a CAPES introduziu um novo paradigma de avaliação, baseado agora em modelos que são econométricos, que é o modelo que a gente trabalha agora, né? Um modelo econométrico que avalia somente aquilo que dá para ser mensurado, né? Aquilo que dá para ser quantificado, ou traduz coisas que não necessariamente dão para ser quantificadas nesses mesmos critérios econométricos, né? Esse é um modelo que a Nery nomeia como um modelo de regulação, controle dos programas de pós-graduação, e na qual, no fim das contas, qual que é o problema disso, né? A avaliação ela é realizada acoplada aos sistemas de financiamento, né? E aqui o que eu queria dizer é que eu estou pensando num contexto, né, que não é só elaborado por esses sistemas criados de avaliação, mas também por um contexto, nesse mesmo momento, que é de reforma do Estado, né? Reforma do Estado com contingenciamento de recursos que são enviados para a educação, a despeito de, nesse mesmo momento histórico, ter-se uma ampliação imensa do número de vagas na graduação e na pós-graduação, né? Amplia-se vagas com menos recursos e incentiva-se com isso um sistema hipercompetitivo para a disputa desses mesmos recursos que se tornam cada vez mais escassos, né? E é isso que a gente tem assistido nos últimos tempos, principalmente com o novo teto de gastos, né, que foi estabelecido pelo governo ilegítimo do Temer, e com as notícias que a gente tem que lidar ano a ano, né? A gente acabou de ter isso semana passada, né, a notícia da CAPES, não sabemos se vamos ter recursos para pagar as bolsas. Essa ordem de disputas que isso cria dentro da própria estrutura estatal para disputar esses recursos, né? Estão disputando lá, joga para cá, a gente disputa aqui, e o quanto isso cria um sistema de competição entre os programas de pós-graduação, entre as universidades, entre os colegas, criando um ambiente bastante perverso, né? Que a gente, no fim das contas, ajuda a reproduzir para manter as pós-graduações de pé, né? No fim das contas. Enfim, a Nery tem chamado isso a partir de duas chaves, né? Ela está pensando a partir da ideia de sociabilidade produtiva, né? Pensando o quanto esses sistemas de competição e de disputas por recursos financeiros criam uma nova forma de ser professor, pesquisador, e também está trabalhando com a figura de professor empreendedor, né? Docente empreendedor, pensando o quanto que temos que ser cada vez mais proativos na busca de novos recursos, de novas fontes de financiamento, para manter não só as pós-graduações em pé, mas nossas próprias pesquisas e as pesquisas de nossos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, daí por diante. Só para dizer o que se trata a avaliação muito rapidamente e para a gente pensar quais são as consequências que ela tem para a organização do trabalho. As avaliações, não sei se todo mundo sabe, mas elas são realizadas agora quadrienalmente, antes era trienalmente, e elas exigem a produção e publicação de determinada média quadrienal de produtos científicos, que são artigos em periódicos ou editoras de renome, uma quantidade de aulas na graduação e na pós, pesquisa financiadas por agências de fomentos, assessorias ou consultorias científicas, atividades de pesquisa e intercâmbio com outros países, a famosa internacionalização, palestras, conferências, seminários, eventos científicos nacionais e internacionais.
Essas avaliações elas têm uma nota de 1 a 7 e elas que definem os rumos dos programas de pós-graduação, a permanência, a extinção, os financiamentos, as bolsas de estudos, entre outras coisas, né? E a inserção também de professores, de docentes nos programas de mestrado e doutorado. O que acontece, né, após essa mudança ali na década de 90, no final da década de 90? Algumas pesquisas têm apontado por uma intensificação do trabalho. Então, um orientando da NERI, que está terminando o doutorado na Faculdade de Educação, o Fernando Henrique Protetti, tem um artigo dele que ele publicou em 2015 com esses dados, mostram o quanto a produção total de artigos e de livros, capítulos de livros, né, somente a publicação, cresceu entre 2002 e 2010 242%, né, dentre os docentes. Eles têm pensado, a partir disso, o quanto isso tem levado a consequências, né, tem algumas pesquisas qualitativas já demonstrando isso, o quanto muda-se o vocabulário também para falar sobre o trabalho, né? E o quanto nessa mudança de vocabulário aparecem questões de adoecimento mental juntas, né? Então, um novo vocabulário que seria manejado pelos professores seria produtividade, nas entrevistas que são feitas com eles, produtividade, competição, produtivismo, burnout, doença, assédio, sobrecarga, intensificação, angústia, barateamento, mediocrização, que eu acho que é a consequência também bastante grave desse processo de intensificação do trabalho. Enfim, daí por diante, né? São palavras que compõem o vocabulário das entrevistas qualitativas que têm sido feitas por esses pesquisadores apenas com esses docentes. Essas pesquisas, não vou detalhar aqui porque não teria tempo, mas elas têm apontado, portanto, para um processo de intensificação do trabalho, para um processo também de intensificação de trabalho, que, nesse contexto, né, de contingenciamento de recurso, instaura esse ambiente de competitividade entre os programas, contaminando aí esse cotidiano de trabalho. A gente, muitas vezes, em busca do nosso relatório CAPES perfeito, né, que para manter a nota, para manter, na verdade, as bolsas, para manter os recursos, para manter o programa vivo, a gente acaba estimulando também, né, nós docentes, os mestrandos e doutorandos, né, para entrar na mesa, a pesquisar, a publicar, a participar de congressos e a produzir as mesmas atividades no mesmo ritmo e nível de pesquisadores que são pesquisadores sêniores, né? Estimulando as idas a congressos, que muitas vezes é pago, né, com recursos próprios dos pós-graduandos, porque a gente sabe que não tem verba suficiente para fazer isso, a cumprir os prazos cada vez mais exíguos e daí por diante. Nesse contexto todo de transformações que a gente vem percebendo, eu queria só adicionar um dado que é bastante similar, na verdade, ao que o professor Paulo trouxe. Essa mesma Aparecida Néria de Souza, a professora Andréa Galvão, professor Dari Krain, do IE, professor Sávio Cavalcante, professora Eloane, a gente fez uma pesquisa sobre assédio moral no contexto de trabalho entre docentes e técnicos administrativos aqui na universidade. A gente ainda não tem divulgação dos dados, mas a gente está começando a produzir artigos sobre isso. E o que a gente encontrou foi um processo de imenso adoecimento mental e físico também entre os docentes e os técnicos administrativos dessa universidade. Relatos, né? Também foi um survey, né? E agora não vou me lembrar a quantidade de pessoas que responderam, mas foi uma amostra. Muitos relatos de docentes trabalhando nas férias, de sentirem culpa nos finais de semana, quando os finais de semana são usados para lazer e descanso. E muitos relatos de crise de ansiedade, de incapacidade de articulação da vida profissional e pessoal, e com uma maior incidência entre as mulheres, né, de relatos desse sofrimento. Essa é uma coisa para a gente conversar depois, queria comentar sobre isso também. E também um alto nível de pessoas que têm ideação suicida. É um número bastante próximo, salvo engano, são 13% de pessoas que responderam que têm ideação suicida. Os professores, né, que responderam a essa pesquisa e fizeram as entrevistas com o Fernando e com a Néria, esses dois pesquisadores, eles apontam cada vez mais para penosidades no trabalho docente, para as dificuldades de fazer o ofício, dominar essas lógicas profissionais, que são diferentes
daquelas, no fim das contas, nas quais se inscreve o trabalho intelectual. E acho que é para isso que a gente tem que chamar a atenção, né? Essas novas práticas acabam, muitas vezes, atravessando o sentido do nosso ofício e atravessando o tempo exigido, né, para realizar boa pesquisa, para realizar bons artigos, que é o tempo da reflexão, o tempo da escuta, o tempo, né, de decantar conhecimento. E quando as pessoas atravessam, desobedecem essas regras, muitas vezes são marcados como preguiçosos ou são expulsos desses lugares, né? Então, a que custo também a gente está mantendo essa coisa funcionando, né? E aí, para concluir, só para dizer que acho que a gente precisa pensar aqui entre a gente, talvez esse fórum seja um momento para potencializar isso, o que a gente pode pensar, posso conversar sobre isso melhor no debate, mas o que a gente deveria começar a pensar das relações que a gente estrutura aqui dentro, né? Claro, a gente precisa mudar o sistema de avaliação CAPES, isso é um negócio de longo prazo, mas o que a gente pode fazer no curso e no curto e médio prazo, né? Então, rapidíssimo, mas só para fazer uma sugestão, acho que uma coisa muito importante é a gente pensar o que a gente tem que esperar de uma relação orientador-orientando, né? O que são as cobranças normais e o que são as exigências descabidas, né? Começar daí, acho que para a gente e para vocês. Pensar também como melhorar a relação competitiva entre os colegas, né? Ampliar os espaços de troca generosa, né? Porque a gente sabe também que muitas vezes há muitas pressões em direção de performances de genialidade que atravessam, né, esse caminho. E também pensar em como melhorar a autocobrança. Eu só queria dizer duas coisas. Trabalho intelectual também pede rotina e também pede descanso. Então, acho que o que a gente tem que fazer a duras penas, porque é difícil fazer isso, porque é um trabalho que a gente costuma fazer 24 horas por dia, a gente não consegue desligar, mas a gente precisa desligar. E a gente precisa organizar o tempo que é dedicado ao trabalho e ao lazer, organizar nosso calendário de férias e descanso e de entregas, muitas vezes com os dos orientadores também, porque aí entrega o texto, sai de férias, né, 15 dias de férias durante um período, mas 15 dias no outro período. E, principalmente, e aí encerro, medir o trabalho com a régua certa, né? Quer dizer, as entregas que a gente tem que fazer numa iniciação científica, num mestrado ou num doutorado, são diferentes das entregas que um docente de início de carreira, um professor livre-docente, um professor titular fazem, né? A gente não tem que se comparar, a gente não tem que se comparar nesses diferentes níveis e nem com essas mesmas trajetórias. E só para dizer, porque é uma coisa que eu converso muito com os meus colegas, que, além de tudo, a gente tem uma troca geracional nesse instituto, imagino que na universidade como um todo, e muitas vezes as pessoas ficam conversando com a gente, falando, nossa, mas seu Lattes deve ser genial, você, não, né, você deve ser uma pessoa genial para ter passado nesse concurso. E aí o que eu queria dizer é, para além disso, pensar que o que acontece por trás de tudo isso, né, a que custo tudo isso aconteceu, mas pensar que tudo isso tem um contexto, né, um contexto que era um contexto de ampliação de vagas, que está cada vez mais reduzido, e o quanto isso tem criado uma pressão subjetiva e emocional sobre todos vocês, né? E um contexto de ampliação que só foi construído com muita luta. Era esse recado que eu queria dar, né? A gente está nesse momento em que a gente precisa continuar com essa luta para ter espaço de trabalho operando ainda, né? Era isso, depois a gente comenta, deixei umas coisas para trás. Mas... Obrigado, Bárbara. Obrigado, professor Paulo e a professora Bárbara. Vamos abrir para perguntas, então, ou algum comentário da plateia. Sim, claro. Boa noite, meu nome é Davi Pereira. Agradecer aos professores pelas exposições tão pertinentes sobre questões tão atuais e fundamentais para a nossa vida, para a nossa prática, não só para a área profissional. Eu gostaria de destacar uma fala da professora Bárbara, que realmente possibilita muitas leituras e muitas discussões, mas a fala é a seguinte: a imposição do ritmo de publicação dos profissionais aos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, um pouco nessa linha. Acredito que, além das implicações que a professora também destacou, uma das possibilidades é a alteração perversa do perfil de seleção dos nossos programas,
porque eu deixo de investir nas pessoas e passo a exigir delas, num momento completamente absurdo, uma maturidade e uma extensão de curriculares já nos processos seletivos. Eu só queria dar trazer um caso aqui para a nossa reflexão. Eu atuo num programa de mestrado profissional no norte do Paraná. Ele é um programa recente. Ele é voltado para professores da rede básica, ou seja, um mestrado profissional. Se pretende formação continuada de professores. E o perfil desse programa tem sido alterado após 6 turmas. Nós estamos deixando de selecionar o professor da educação básica para passarmos a selecionar pessoas que tenham tido uma carreira inicial, ainda na graduação, brilhante. Então, é o aluno com bolsa de iniciação científica que ingressou diretamente no mestrado. E isso, pensando um pouco mais longe, aquele que faz doutorado com bolsa, depois pós-doutorado, e ele está chegando às universidades com 28, 30 anos, sem nunca ter atuado no mercado de trabalho, sem qualquer outra experiência profissional, sem ter lecionado na educação básica. As implicações desse processo na relação professor-aluno, na relação de ensino-aprendizagem, nós estamos colhendo já, não só na sala de aula de educação básica, mas principalmente nos programas de formação docente das universidades federais, os cursos de licenciatura. Então, isso é muito sério. Nós estamos impondo aos nossos alunos da licenciatura, das graduações em geral, uma produtividade em pesquisa que é desumana. E isso está se voltando contra nós, porque a relação de orientação é completamente equivocada, enfim, outros processos que os colegas também expuseram aí. Então, eu queria continuar um pouco a conversa com os professores no sentido das formas de resistência. Né? Como resistir a esse processo? Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu vou perguntar também, eu pergunto depois, então. Oi. Não, eu vou primeiro complementar um pouco nessa linha do pensamento do Davi, pensando também, enfim, o trabalho do Rodrigo Rosistolato, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, e ele foi mostrando interessante como alunos que tinham tido iniciação científica entravam nas pós-graduações, né? Muito mais facilmente, quase que uma passagem direta, se comparado a alunos que nunca tinham tido experiência de pesquisa, principalmente pensando em casos como da UFRJ, em que a monografia não era obrigatória, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também da gente pensar, e pensar nas lógicas de fomento, algo que me espanta muito sempre no caso de São Paulo, que a gente tem tido cada vez mais o ingresso de alunos muito novos, muito jovens, né, e que a reprovação acaba definindo uma relação que ele não estabelece mais com uma das instituições de fomento, que é a FAPESP. Né? Quer dizer, então, uma reprovação numa disciplina de graduação, seja lá por qual motivo, né, acarreta numa questão estrutural quase de desenvolvimento da carreira dele. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa também estar pensando como enfrentar. E eu queria perguntar ao professor Paulo, né, se existem outras pesquisas desse mesmo perfil em outras universidades brasileiras, né? Porque aí estou pensando também configurações muito particulares, talvez, da Unicamp, se comparadas com outras instituições, também pensando cobranças em torno dos alunos para que se mantenham as notas dos cursos, tanto na graduação quanto da pós-graduação também. Boa noite. Obrigado, professor, professora. A minha pergunta é para o professor Paulo. São duas perguntas.
A primeira é até que ponto o estudante ele está ciente que aquele sintoma que ele sente, aquele desconforto mental, sofrimento mental, pode ser simplesmente algo esporádico, algo assim que de repente, subitamente surge e passa, ou como ele pode perceber que aquilo pode ser um sintoma de uma doença mental grave, e se a Unicamp tem algum apoio ao estudante, né? Se tem alguma, enfim, tanto para o estudante como para a comunidade também externa. E a segunda pergunta é o que diz respeito ao álcool e às drogas, né? Nós sabemos que vem aquele tipo de racionalização, eu bebo socialmente, né? Ou esporadicamente eu faço uso de drogas, eu faço uso do álcool. Até que ponto o estudante sabe ou tem o discernimento de que aquilo pode ser uma dependência, de que aquilo pode acarretar algo mais grave a médio e longo prazo, né? E como ele lida com aquilo ali, ou se ele está disposto ou não. Então, em resumo, dentre as pesquisas, né, eles estão cientes disso, ou seja, os alunos eles têm consciência de que o que eles estão sentindo pode ser alguma doença, alguma coisa do tipo, e se tem um apoio para o estudante e também para a comunidade, né? Obrigado. Posso só fazer uma pergunta e já vou andando para não tomar tempo? Meu nome é Bruno. Na verdade, eu tenho uma pergunta para a Bárbara e para o professor Paulo. Professora Bárbara, primeiro eu gostaria de saber em relação às próprias mudanças, né? Pensando no contexto da Unicamp, em relação ao perfil dos estudantes, né? O ano que vem é o ano que a gente vai receber os primeiros ingressantes por cotas. Vai ter um aumento, a gente não sabe de quantos vai ser, mas a gente imagina que vai aumentar o número em relação aos últimos anos. E a gente já tem enfrentado problemas, né? Já tem estudantes negros aqui, sempre teve na trajetória da Unicamp, e pós 2004, esse número aumentou, de como lidar com essas diferenças. Eu estou citando uma, por exemplo, que é racial, mas como que a gente vai lidar com outras diferenças, pensando que esse perfil ele acarreta em outros problemas, né? As pessoas vêm com histórias diferentes e com demandas diferentes. E a universidade é um tanto enrijecida nesse sentido, porque a gente ingressa nos programas ou nos cursos como alunos, todos iguais, mas a gente sabe que não somos todos iguais, né? E a universidade parece que ela resiste um tanto, né? E como que você pensa essas coisas? E o professor Paulo tem um pouco relação com essa pergunta, se essa pesquisa... inclusive nem sei se podia falar, mas eu inclusive respondi na graduação essa pesquisa no ano passado, se essa pesquisa está associada com algum tipo de política ou com algum tipo de intenção da própria universidade, se é algum tipo de movimentação institucional para tentar entender esse perfil dos estudantes. Bom, a Georgia, ela tirou a inscrição dela, então já vou fazer a minha pergunta também, porque a gente já fecha esse bloco. Na verdade, é para o professor Paulo e um pouco nesse sentido do Bruno, mas eu queria pensar um pouco mais ampla. A Bárbara ela apontou no final da fala dela algumas, vamos dizer assim, fez algumas sugestões, né, de como pensar isso, se não estruturalmente, mas num contexto mais local. Então, como a gente pode pensar institucionalmente modos de fazer com que esses pensamentos, né, pensando na questão que a professora colocou do suicídio, isso não se concretize, né? Ou como pensar em saúde mental, em ações de saúde mental no cotidiano da graduação e da pós-graduação aqui na universidade, né? Como é possível a gente pensar sem fugindo, por exemplo, e aí respondendo um pouco a pergunta do colega, fugindo um pouco da estrutura, por exemplo, do SAP, que é uma estrutura que existe, mas é uma estrutura que ela é limitada, mas assim, como a gente pode pensar em termos de relação, ensino-aprendizagem, da relação no cotidiano, né? É isso, muito obrigado. Bom, primeiramente, obrigada pelas perguntas e pelos comentários. Vou falar rapidinho. Davi, né? Davi,
preocupante seu relato, acho que posso começar daí. O que eu posso te dizer é que participei de bancas de seleção desde que eu ingressei aqui como docente, desde 2014, e pelo menos a luta ou o perfil do nosso departamento, que pode ser exceção dentro da regra, e aí já começa a falar de resistência microcotidiana, né? Acho que é um pouco isso que tem sido o nosso papel, um pouco segurar essa onda onde a gente consegue. É valorizar, na verdade, projetos de pesquisa, né? Um aluno e uma aluna com boas ideias, com vontade de fazer pesquisa, né? É isso que a gente pensa, pelo menos dentro da nossa seleção. Mas eu imagino e conheço outros casos de outros programas de pós e de relatos de colegas meus das pressões que acontecem dentro, né, dos processos de seleção, que tem a ver também com esse processo de precarização do trabalho. Acho que é isso que eu queria destacar também, né? A quantidade de relação orientandos, né, orientador, o trabalho menor que se dá, né, para orientar alunos e alunas que já têm uma experiência de pesquisa em comparação com quem não tem experiência de pesquisa, né? E o quanto essas estratégias, né, de reduzir carga de trabalho, ainda que não sejam necessariamente racionalizadas e relacionadas a isso, acabam produzindo esses perfis diferentes nas seleções, né? E aí acho que eu emendo um pouco com a pergunta do Bruno, no seguinte sentido. Bruno, se a gente, você sabe muito bem disso, se a gente não grita, né? Se a gente não continua gritando, se a gente não continua dizendo que o problema está ali, nada acontece, né? Por mais que a instituição tenha preocupação em reduzir as práticas de assédio moral, de assédio sexual, de discriminação, por raça, cor ou por sexualidade, se a gente não está lá dizendo o que está acontecendo e se a gente não está fazendo um trabalho imenso e exaustivo de ensinar a instituição o que ela deve fazer, o negócio não anda, né? Então, à luz disso, eu acho que é ocupar os espaços, continuar ocupando esses espaços, por mais cansativo que isso seja, e fazer uma vigília permanente, né? Eu acho que a gente está aqui num momento especial na universidade de pensar, ter uma oportunidade grande para pensar um espaço de acolhimento, né? E de tratar as questões das marcações de diferença e a produção de desigualdade que isso gera para as carreiras acadêmicas, né? E aí estou pensando gênero, raça, cor, sexualidade e lugar socioeconômico, né? E aí só para fazer um meandro para dizer que me preocupa muito também as desigualdades que os valores das bolsas ou a inexistência de bolsas causam nas carreiras entre pesquisadores e pesquisadoras. Essa distância é cada vez maior, né? Quer dizer, uma bolsa de mestrado da FAPESP é quase a bolsa de doutorado, praticamente, da Bolsa CAPES, né? E o que isso implica em termos de oportunidades de ter a cabeça livre para fazer pesquisa, né? Para viver de fazer pesquisa. E eu acho, o que eu tenho pensado é isso, a gente está numa oportunidade para ocupar esses espaços de discussão da Secretaria de Combate às Discriminações, que essa universidade está se propondo a criar, e a gente tem que gritar para a raça estar dentro disso, né? Para não ser apagada pelos outros marcadores sociais, porque o que a gente tem acompanhado é que, por enquanto, se trata de uma secretaria, né? Essa que tem sido desenhada pelo GT da Reitoria, foi especializada nas questões do assédio sexual e vinculadas à discriminação de gênero. Acho que uma das sugestões que a gente pode fazer para o GT é incluir a questão da discriminação racial, se não dentro da mesma secretaria, para não ser apagada, criar uma secretaria especial para isso, né? Que construa, que pense políticas públicas e que construa um espaço para pensar sobre isso transversalmente dentro dessa universidade. E só para fazer a propaganda, que não poderia deixar de fazer, a gente está propondo uma reunião para a semana que vem que a gente vai divulgar amplamente, no dia 22, quarta-feira, das 13 às 16, uma reunião preparatória para a gente levar ideias para o GT, né, contra as práticas de discriminação sexual e assédio,
E o GT vai estar presente na próxima congregação, primeira quarta-feira, 5 de setembro, né? Vai ser em algum dos auditórios. A ideia é que a gente construa isso coletivamente, estudantes, professoras, professores, funcionários e funcionárias, para levar propostas. Então, acho que a gente pode pensar em como contribuir um pouco, como IFISH, como instituição, pode contribuir, não só nesse momento de criação, mas no momento de acompanhamento, porque não adianta nada, a gente sabe muito bem construir a secretaria se a gente não estiver lá em tempo integral, né, se revezando, e a gente tem que pensar nisso também, para gritar o que está sendo feito de errado, né, porque muita coisa vai ser feita de errado, a gente já sabe disso de saída, mas se a instituição está se abrindo para fazer coisas certas, acho que cabe a nós, né, ocuparmos esse espaço e contarmos os nossos processos, o que a gente vivenciou aqui, para fazer isso dar certo da melhor maneira possível, né? Assim como o SAP se tornou uma experiência bem-sucedida, e continua sendo uma experiência bem-sucedida muito por conta do retorno da comunidade, né? Mas acho que são esses comentários gerais, as perguntas mais diretas que pesquei aqui. Vou passar para o professor Paulo. Obrigado. Eu vou tentar também responder as questões. Primeiro, agora me desculpem, mas eu não vou saber localizar quem perguntou. Né? Eu anotei as perguntas, mas não anotei o perguntador aqui, desculpa. Outras pesquisas no Brasil sobre estudantes universitários. Sim. Como essa que está sendo feita aqui na Unicamp, eu não conheço nenhuma. Essa pesquisa tem uma particularidade que eu acho muito legal. Não vou ser falsa modéstia, mas eu acho que é uma pesquisa que ela é muito ampla, muito detalhada e cobre um grupo de estudantes muito expressivo, né? E, nesse sentido, ela é única, né? Porque existem pesquisas pontuais. Então, sobre o uso de álcool e drogas, tem várias pesquisas, isso é uma coisa, o que é mais estudado, o uso de álcool e drogas, as pessoas que têm interesse em pesquisar isso é bem mapeado e tal, tem várias coortes. O pessoal da Escola Paulista de Medicina, o Ronaldo Laranjeira, e tem vários outros pesquisadores lá que têm estudado isso há muitos anos. Então, se conhece razoavelmente bem. Agora, uma pesquisa que avalia de uma maneira muito ampla várias dimensões, saúde mental, saúde física, sexualidade, qualidade de vida, religiosidade, várias dimensões, essa eu acho que é única, do jeito que ela é feita, né? E ela tem um desafio para a gente, porque sendo única e sendo um banco de dados muito grande, nós fazemos agora uma autocrítica dos erros que nós fizemos em 2005. E um dos erros grandes, centrais, foi manter a pesquisa meio restrita aos 2, 3 mestrandos e tal, e o banco ficou ultra subanalisado, sem usar. Então, a nossa ideia é que esse banco agora de 2017 e 2018 seja realmente um banco aberto, que muita gente venha pesquisar. Nossa ideia é que incentivar, para ele ser explorado como deve ser explorado, né? Então, tem essa peculiaridade. Foi perguntado sobre a consciência dos estudantes sobre a gravidade do seu sofrimento e tal, sobre a gravidade, sobre a questão do uso de substância e tal. Olha, em tese, né, o estudante universitário, em relação à população geral, é uma pessoa até mais bem informada do que a população geral, um estudante que está na universidade, né, de graduação ou pós-graduação. Entretanto, as coisas não são tão simples, né? A gente sabe que muitas vezes, e a gente percebe isso nas pesquisas, muitas vezes as pessoas fazem coisas que são extremamente graves e não têm noção disso, né? Não tem a noção isso é bastante interessante, né? O grau de crítica em relação a isso, né? Por exemplo, essas questões que a gente incluiu nas duas pesquisas sobre o uso de álcool e outras substâncias. A questão do estudante universitário, você não vai encontrar
o que a gente encontra em pesquisas e na prática clínica, em psiquiatria, psicologia clínica, pessoas com dependência química. Você não encontra pessoas com alcoolismo nas universidades, porque não deu tempo de desenvolver o alcoolismo. São jovens, e o alcoolismo, por exemplo, tem um curso ao longo da vida. O indivíduo começa a beber aos 15, 16 anos, às vezes um pouco antes, um pouco depois, aos 12, 13 anos, e vai aumentando a sua quantidade, vai se envolvendo, ele vai ter uma dependência com 30, 35 anos de idade, e vai começar a ter problemas mais sérios aí. Então, o estudante universitário é outra questão, é muito mais, por exemplo, em relação ao álcool, o problema do álcool é o binge drinking, né? É o beber muito até cair, né? Beber nas festas, até cair, beber e sair completamente embriagado com o carro, com a moto, ou com a bicicleta, sei lá, se expondo a muito risco. Isso é uma questão do estudante universitário. Ou beber e ficar totalmente embriagado e transar com uma pessoa que você nunca viu na vida, um sexo desprotegido. Isso a gente vê bastante, né? Então, isso é uma questão do estudante universitário, por exemplo. Então, tem uma série de particularidades e isso precisa ser chamado a atenção e tal. Então, nesse sentido, eu acho que muitas coisas que são banalizadas, e que muitas vezes são banalizadas, mas que são muito sérias, né? Muito sérias. Por exemplo, essa pergunta que eu trouxe, pensar seriamente em se matar. É uma questão séria, não é bobagem isso, é uma questão, lógico, pensar em se matar, passar pela cabeça, não, vale a pena a vida, não vale, é uma coisa super comum. Agora, pensar seriamente, planejar, não, eu vou comprar uma corda, eu vou comprar remédio para me matar, eu vou me jogar na frente de um caminhão, de um ônibus, ou de um lugar alto, quer dizer, isso é mais sério, isso indica que a minha situação de vida pode estar muito ruim, né? Então, eu acho que, apesar do estudante universitário ter um nível educacional muito bom, ele chegou até a universidade, muitas vezes isso não se reflete na questão da saúde mental e da percepção, porque tem coisas emocionais aí que dificultam isso, né? A questão muito legal, né? Quer dizer, se essa pesquisa tem a ver com políticas da universidade no sentido de promoção de saúde e tal, ela não surge disso, né? As duas pesquisas, elas surgiram de interesses nossos. Eu sou do departamento de psicologia médica e psiquiatria, a gente tinha interesse em saber como é que está a saúde mental. Era o primeiro interesse do estudante da Unicamp. Obviamente, é óbvio que se você identifica uma série de problemas, isso é um instrumento para você ter ações e para resolver esses problemas. A gente não faz uma pesquisa desinteressada, né? Uma pesquisa tem interesse de poder influenciar na vida das pessoas e poder ajudar a vida das pessoas. Nós logo começamos a pesquisa em 2005, fomos o SAP e falamos com o SAP, vamos fazer essa pesquisa juntos e tal. O SAP tem uma posição muito interessante. O SAP, ele, de certa forma, apoia a nossa pesquisa, mas ele não quer ficar na frente da pesquisa. Porque ele diz assim, olha, é melhor para a gente, como a gente tem uma função de cuidado, que a gente não apareça como quem está fazendo a pesquisa na sala de aula e tal. Eu acho que é respeitável a posição deles. Em relação à reitoria, é curioso, nós temos que ter autorização da reitoria para fazer a pesquisa. Em particular, no caso dos estudantes de graduação, da pró-reitoria de graduação. Sem a assinatura do pró-reitor, a pró-reitora, você não começa a fazer a pesquisa, porque não entra no comitê de ética, né, e sem entrar no comitê de ética, com consentimento informado. Essa pesquisa é feita com consentimento informado, a pessoa assina e tal, 2 vias, uma fica com ela, outra fica com os pesquisadores e tal. Sem isso, você nem começa. Então, a gente precisou da autorização, em 2005 e agora. Foi curioso, porque quem autorizou foi a gestão passada no finzinho.
foi o Magna, que ele era candidato, então ele assinava tudo sem olhar direito, né? Ele era candidato, né? Então queria ser simpático com todo mundo. E depois entrou a nova reitoria. A gente, obviamente, foi falar com a nova reitoria, né? Que entrou em 2017, a gente pegou a assinatura finalzinho de 2016, né? Falamos lá com a reitoria, eles toparam, apoiaram e tal, e foi importante a pró-reitoria nos apoiar, porque a grande questão é entrar na sala de aula. Para entrar na sala de aula, você precisa do apoio do professor. Para ter o apoio da professora, do professor, você precisa do apoio do coordenador, da coordenadora de graduação daquele instituto, daquela faculdade. Não, você precisa, né? Então, e a pró-reitoria de graduação reúne todos as coordenadoras e coordenadores de graduação da Unicamp, uma vez por mês e tal. Então a gente foi numa reunião dessas, apresentou o projeto, a gente fez um trabalho de base, né, para conquistar as pessoas. Agora, então, a universidade, a gente quer que a universidade se aproprie dessa pesquisa, né? A gente quer, olha, estamos identificando isso é um problema sério entre os estudantes. Por exemplo, ideação suicida. Então, gente, vamos fazer alguma coisa com isso, né? Vamos, aí eu junto com a outra pergunta, o que é possível ser feito em relação à questão do suicídio entre o estudante universitário? É uma pergunta difícil, né? Porque prevenção em saúde mental é muito complicado, e a gente está começando a conhecer isso mais recentemente, né? Até eu, quando fiz minha formação em psiquiatria, eu comecei a fazer em 83, 84, 85, fiz a minha formação. A gente aprendia que não existe prevenção em saúde mental. Saúde mental não tem jeito, é tão complexo que é diferente da saúde geral, da prevenção da malária. Então, a prevenção da malária, você lá mata os mosquitos e tal, e prevenção de doenças infecto-contagiosas, vacina a população. Você consegue identificar pontos. Por exemplo, um agente, né, uma bactéria, um mosquito, e você consegue ter uma saúde mental. É uma coisa tão ampla na vida da pessoa que, entretanto, eu acho que esse niilismo que nós tínhamos lá atrás, ele é ruim, né? Eu acho que é possível se fazer uma série de coisas. Por exemplo, você identificar grupos de pessoas que estão em situação de risco, né? A gente sabe que existem certos grupos que estão em situação, são grupos vulneráveis. Esses grupos precisam ter um acesso mais fácil à ajuda, né? A gente sabe que estudantes com dificuldades econômicas é um grupo vulnerável, por exemplo, isso no mundo inteiro. Um estudante que tem muita dificuldade para estudar, por questão de dinheiro. A gente sabe que minorias sexuais têm muita dificuldade, tem muita questão de suicídio. É bem conhecido. População transgênero é uma população que tem um risco super aumentado para tentativas, pensamentos e suicídio. A população gay, lésbicas, bissexuais também é uma população de alto risco. Então, essas pessoas das minorias sexuais têm que ter acesso mais fácil. Você tem, de alguma forma, criar acesso mais fácil à ajuda. Se essa pessoa estiver deprimida, se essa pessoa estiver com um quadro de ansiedade e tal, ela precisa ter. A gente sabe que essas pessoas são mais vulneráveis e elas precisam. Obviamente, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque a relação entre você identificar problemas e para construir sistemas de acolhimento, de ajuda, e isso virar um elemento de discriminação, isso reforçar estereótipos, é muito fácil essa passagem. Por exemplo, eu dou um exemplo para vocês, é um problema que nós temos nessa pesquisa. Eu tenho discutido com os pesquisadores, né? Gente, não vamos apresentar em nenhum momento caracterizações de cursos específicos. Entendeu? Eu não vou falar que no curso de educação física
as pessoas têm uma taxa de uso de maconha altíssima. Porque se eu falar isso, no dia seguinte falar, só tem maconheiro na educação física, vai usar como estigma. Por outro lado, a gente sabe que os grupos dos estudantes na Unicamp, os cursos e as áreas são muito heterogêneos. Não existe o estudante da Unicamp, nem na graduação, nem na pós-graduação, não existe. Existem muitas tribos diferentes, nações diferentes aqui dentro, né? O estudante da odontologia de Piracicaba é um mundo, é uma faculdade super, é uma corporação, uma grande corporação. A faculdade de odontologia de Piracicaba existe antes da Unicamp. Ela é super orgulhosa e ciosa dessa coisa, né? É um negócio, né? Então, isso passa para os estudantes uma coisa também muito forte. Então, é um mundo. Odontologia de Piracicaba é um mundo. Limeira é outro mundo. Os estudantes de Limeira, é muito comum isso, eles sonham. O que eles sonham, os estudantes de Limeira? Ser um estudante de Barão Geraldo, ser um estudante da Unicamp de Campinas, porque a coisa mais legal do mundo é ser estudante da Unicamp, Campinas, Barão Geraldo. Não, Limeira é caipira. Limeira é um aluno de segunda categoria da Unicamp. Tem esse fantasma. É um fantasma tolo, mas um fantasma existe, está lá, entendeu? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, mas eu acho que tem jeito de você fazer isso, você identificar grupos vulneráveis e grupos que você pode ter uma ação no sentido de ajudar as pessoas para prevenção. Pessoas que têm, por exemplo, quem se mata, é muito comum que passe por uma depressão. Então, pessoas que têm depressão precisam de ajuda. A depressão é super frequentemente associada com tentativas e até suicídio mesmo, né? E precisa identificar. Você pode ajudar muita gente, pode ajudar com terapia, com medicação, com vários recursos que tem e tal. Então, tem muita coisa que isso pode fazer. Então, é possível, sim, e é preciso identificar sem estigmatizar. Esse é o ponto-chave aí, o ponto. Eu acho que é possível, mas é delicado. Deixa eu ver se tem. Para terminar, mudança do perfil dos estudantes com as cotas e ações de saúde mental. Eu acho que isso é uma questão super importante, né? A Unicamp está mudando o seu perfil de estudante. Isso é claro, é evidente, com as bonificações no vestibular. Por exemplo, nos últimos 3 anos, na faculdade de medicina, no curso de medicina, por volta de 80% alunos de escola pública. Certo, muitos desses alunos são de colégios técnicos, são de escolas militares e de escolas públicas, e eles são de classe média, média alta, ou fizeram um cursinho. Quer dizer, não são necessariamente estudantes de escolas públicas de nível socioeconômico mais pobre, classe D e E. Tem também, a gente percebe isso, né? Essa é uma mudança. Com esse ano, para o ano que vem, com as cotas, então vai mudar, eu acho que vai mudar mais ainda. A Unicamp tem que se preparar para isso. Isso a gente está conversando aqui, inclusive no campo da saúde mental. O estudante, nós tem os estudantes do Profis, né? Profis é esse programa de que o aluno que tenha a melhor nota no Enem, ele entra e tal. O Profis, nós aplicamos em todas as classes do Profis, e muitos alunos do Profis são nossos digitadores, porque ganharam Bolsa Trabalho, são alunos que precisam de Bolsa Trabalho. Então, a gente está muito em contato com isso, né? Obviamente, esse estudante precisa de um tipo de apoio diferente, muito maior, né? Muito maior, apoio econômico, precisa a questão da alimentação, a questão do transporte, a questão da moradia. Então, é isso que você falou, né? Você não pode contar que a universidade, de forma muito justa e muito correta, no meu ver, ela se populariza, ela se torna mais acessível às classes D e E, né? O C, D e E, ela não fica só restrita a A e B, como era. Mas você tem que estar consciente de que isso vai produzir um impacto e que nós vamos ter que mudar muita coisa na universidade.
Muito obrigado, professor Paulo, professora Bárbara. Só um último recado. A professora Nacheli pediu para avisar que a coordenação de antropologia e de ciências sociais e a coordenação da pós-graduação do IFISH tem uma reunião com o SAI nas próximas semanas, e com o SAP, desculpa, e entre o final desse mês ou do próximo mês eles vão realizar um evento com o SAP aqui no IFISH para tratar de algumas questões mais operacionais, né? É isso, acho que passar a palavra para o Natan. Não, só para dizer que, enfim, essa discussão ela continua, a gente espera que tenha sido só um pontapé inicial, e a gente espera que possa ter novos encontros e a gente avance também, para além da reflexão, também mais da ação. Muito obrigado. Bom, em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer aos professores Paulo, Bárbara e os meninos, Natanael, Jonathan. Boa noite, fiquem atentos à programação. Tá?